saúde e a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 1. E abra também em Mateus capítulo 7. O Gênesis 1, nós vamos começar lendo a partir do versículo 26. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Poder conhecer a igreja mais de perto, cada jovem, é sempre para mim um grande privilégio compartilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente André Macalão. Transmito um abraço a ele, Alexandre. Quero agradecer e louvar a Deus pela vida e a vocação do Alexandre e da sua esposa, que de bom grado nos recebe também nessa noite. Deus abençoe o ministério de vocês. Trago um abraço da minha igreja local, Assembleia de Deus de Anápolis, Vila Góis, onde congrego há 16 anos. Trago um abraço da minha família, que é grande. A Heloísa, desculpa, vou começar da Aline, é tanta gente. Minha esposa Aline, meus filhos Heloísa, de 6 anos, o Marco Túlio, de 4, e a Ana Beatriz, de 1 ano. Multiplicai e enchei a terra. Glória a Deus. E quando vocês casarem, vocês vão ter muito filho também, em nome de Jesus. Pelo menos 3. Deus mandou, nós vamos fazer, né? Glória a Deus. Ela mandou um beijo, um abraço para todos vocês aqui, tá bom? Beijo da nossa família. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Agora às 7h46, posso ir até 11 horas, você falou, né? A polícia bate aqui agorinha. Glória a Deus. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. Deus vai revelar agora o propósito dele para a vida desse homem e dessa mulher. E ele se resume em 5. Frutificai, repita comigo, frutificai. Repita, multiplicai-vos. Diga, enchei a terra. Sujeitai-a e dominai. Obrigado. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Mateus capítulo 7, versículo 24.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, sendo grande a sua queda. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, continue a falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Não me deixe falar nada de mim mesmo, mas tão somente instrumentalizado, guiado e dirigido pelo Teu Espírito. Que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, e que esta palavra traga transformação ao nosso entendimento, de maneira tal que possamos realinhar os nossos pensamentos, reordenar as nossas ações e viver de uma maneira digna, a tal ponto que o Senhor seja conhecido através de nós. Oramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Amém, gente? Já vou começar dando uma notícia para você. Deus não precisa de voluntários na igreja. É triste, mas é verdade. Deus não precisa de jovens voluntários na igreja. Parece meio que assustador isso, né? Principalmente quando eu me considero um voluntário para trabalhar na obra do Senhor. Deus não precisa de voluntários. Porque a figura do voluntário, ela é marcante na vida de uma igreja. Eu fui líder de jovens muitos anos, lidero hoje um ministério de intercessão na minha igreja local, e uma reunião de quinta-feira, e muitos foram os voluntários que se apresentaram para trabalhar junto comigo lá, naquela casa de oração. E pensa num povo que dá trabalho, é o tal do voluntário. Sabe por quê? Porque o voluntário, ele tem aquele sentimento dentro dele: estou fazendo algo muito importante, e estou doando o meu tempo para trabalhar no reino de Deus. É o tipo da pessoa que sempre acha que está fazendo favor, e que o tempo pouco que ele dedica ao trabalho para a promoção do reino é tão valioso que as pessoas devem reconhecer o seu grande valor. Sou voluntário, pastor, que eu entrego folhetos aqui em Caldas Novas, eu evangelizo na praça, eu estou ao lado aqui do meu líder, e sempre que posso, preste atenção nisso aqui, sempre que posso, quero trabalhar. Mas o voluntário, por ele sempre achar que está fazendo favor, ele é um problema para o crescimento do reino de Deus. Porque por achar que está fazendo favor, ele sempre espera e tem uma expectativa de reconhecimento. Ele quer e precisa de reconhecimento. Não financeiro, mas pelo menos verbal de quem está liderando o trabalho. E se ele não recebe esse reconhecimento, normalmente ele deixa de ser voluntário. Ele gosta de ser elogiado. Que bom que você chegou mais cedo na igreja para ensaiar. Não fez mais do que a sua obrigação. É o pregador que chega antes do pastor e alguém diz: nossa, pastor, que bom que o senhor chegou mais cedo. Pregador que chega mais cedo no culto, ele não fez mais do que a sua obrigação. Mas o problema do voluntário é que ele sempre tem uma expectativa, e quando a expectativa dele não é suprida, normalmente ele desanima e para no meio do caminho. Porque voluntários fazem por ocasião. Guarde essa palavra. Voluntários, repita comigo. Voluntários fazem por ocasião. Se a ocasião for boa, ele faz. Se não for tão boa, não tiver tanto tempo assim, ele deixa de fazer, porque ele é voluntário.
E eu quero dizer para você que voluntários, normalmente eles se sentem convidados para fazer alguma coisa, para cumprirem o seu chamado. Mas Jesus não convidou ninguém para trabalhar em prol do reino dele. Jesus sempre chama pessoas, ele não convida pessoas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Todo e qualquer argumento que eu fizer nessa noite não será um argumento humanista, será um argumento bíblico. Até porque o pastor não tem tanta habilidade com a ideia de coaching e terapia. O pastor aqui conhece Bíblia, né? Então vou usar a ferramenta que tem. Marcos 1, versículos 17. Jesus está andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, aí o versículo 17. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Versículo 20. E logo os que, gente? Convidou ou chamou? E logo os chamou. Deixando eles o barco de seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Jesus não convidou eles. Jesus disse: vinde, e eu vos farei pescadores de homens. E logo os chamou. Convidados são voluntários. Voluntários fazem por ocasião. Chamado é diferente. O chamado é aquele cara que está aqui, está trabalhando, chega mais cedo, participa das reuniões, é sempre voluntário, entre aspas, está sempre predisposto, quer se envolver com o reino, e ele não tem expectativa de reconhecimento humano, porque a relação de chamado dele não é com o homem, a relação e convicção de chamado que ele tem é com o próprio Deus. Voluntários fazem por ocasião, chamados fazem por convicção. Vem comigo, repita comigo: voluntários fazem por ocasião, chamados fazem por convicção. Quer ver a diferença do voluntário para o chamado? Voluntário canta porque tem que cantar, chamado canta porque tem o que cantar. Voluntário prega porque tem que pregar, chamado prega porque tem o que pregar. Quem está entendendo, diga amém. Aí fica a pergunta: eu sou chamado ou eu sou voluntário? Que tipo de jovem eu sou dentro do reino? Eu sou o tipo de gente que gasto muitas horas dos meus dias com a minha faculdade, com o meu trabalho, e quando sobra tempo, eu faço alguma coisa para Deus? Ou fazer alguma coisa para Deus é prioridade na minha agenda? Eu quero dizer para você que é voluntário: vai embora. Jesus não convida ninguém. Quando Ele olhou para mim e para você, Ele nos chamou para algo muito maior do que o espaço terrenal. Ele nos chamou para que construamos para a eternidade. Somos chamados, não somos voluntários. Diga para quem está perto de você com a máscara: eu sou chamado. E você? Quer ver eu provar quem é chamado? Calma que eu vou chegar no texto. Jesus está lavando os pés dos discípulos. João 13. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele nos ensina uma grande lição: que ele veio para servir. O voluntário, ele gosta de ser servido, por elogios, por aplausos e por admirações. O chamado veio para servir. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Pega isso aqui. E Jesus é tão pleno e tão convicto da sua identidade em Deus, que quando ele lava os pés dos discípulos, em nenhum momento ele pensa que Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, ele não pensa que nenhum deles poderia tomar o seu lugar. Jesus não tem crise de identidade, porque ele sabe quem ele é para Deus e o que ele representará para os homens. Ele tem convicção do seu chamado, por isso ele lava os pés dos seus discípulos. Quem está entendendo, diga amém.
Jesus não está lavando o pé de Pedro e pensando, vai que o Pedro pensa que ele é o Messias, porque o Pedro é falante, o Pedro é impetuoso, ele é aquele que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ele é aquele que chama Jesus e diz assim, não deixe que isso te aconteça, não vai para a cruz não. Ele é um cara impetuoso, ele é o cara das emoções, e alguns dizem por aí, né, uma outra religião diz que ele é a pedra da igreja. Imagine se a pedra fosse Pedro, irmão, nós estávamos enrolados. Um cara super volátil, um homem de Deus, um grande apóstolo, que a sua transformação ocorre a partir do Pentecoste, mas um cara difícil, genioso. Por isso que a igreja não está sustentada em Pedro. A pedra, tu és Pedro, e esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é Cristo. Cristo é a pedra angular da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então ele está lavando os pés dos discípulos, e ele não está sofrendo com crises emocionais e de identidade, porque ele sabe quem ele é. Vou lavar o pé de Pedro, mas eu sou Cristo. Vou lavar o pé de Tiago, mas eu sou o Messias. Vou lavar o pé de Judas, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Vou lavar o pé de André, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Vou lavar o pé de Filipe, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, e todo que está em mim dá fruto, e aquele que não dá fruto, ele corta para que produza mais fruto ainda, e se não produzir nada, ele corta e lança no fogo. Eu sei quem eu sou, ele sabe quem ele é. Em João, ele diz 7 vezes, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, e ele lava os pés dos discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem ele é. Sabe por que muitos de nós não servimos mais os nossos irmãos? Porque nós temos medo de perder uma posição que nós achamos que temos. Vou te falar, pastor Tiago, tem gente que prega melhor do que o senhor? Milhares. Tem gente que toca melhor do que eles? Milhares. Tem gente que vai cantar melhor do que você? Milhares. Tem gente que vai liderar mais do que você? Um monte. O grande problema, sabe por que nós não lavamos mais os pés uns dos outros? Porque nós temos medo de perder a nossa posição. Quem é voluntário tem medo de perder a posição, porque a posição que ocupa não sabe se foi Deus que deu. Mas o chamado pode pregar melhor do que eu, pode cantar melhor do que eu, pode falar melhor do que eu, pode liderar melhor do que eu, mas eu sei do meu lugar, pode usar o meu microfone. Quer pregar no meu lugar? Prega. Quer cantar no meu lugar? Canta. Quer liderar no meu lugar? Lidera. Quer fazer na minha frente? Faz. Mas o que Deus tem comigo é comigo, por isso eu sou chamado, eu tenho convicção do meu chamado, eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu vou lavar os pés dos meus irmãos, porque eu sou Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Eu não tenho crise de identidade, eu vou ceder o microfone, eu vou ceder a minha oportunidade, eu vou ceder a cadeira, eu não tenho ciúme de nada, sabe por quê? Porque quem me chamou foi Deus, e eu sei para que eu estou aqui, eu tenho convicção do meu chamado. Bate no peito e diga assim, aqui é chamado. Diga para o seu irmão, aqui é chamado. Diga para ele, você canta melhor do que eu, você prega melhor do que eu, mas diga para ele, mas o que eu vou fazer, você não vai fazer, porque eu sou chamado, Deus tem um chamado na minha vida. Quantos concordam com isso? Levante a mão, abre a boca e glorifique a Jesus. Chamado, eu sou chamado, não sou voluntário. Chamado. Deus tem um chamamento para o Adão e para Eva. Qual o chamamento? Adão e Eva. Ele cria eles como coroa da criação. Ele fez eles a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou. O que significa teologicamente para nós? Que Deus cria-se Adão e Eva com capacidades cognitivas para uma relação harmoniosa com Deus. É a única criatura que sabe quem é e o que Deus é para ela. Deus cria. E cria com um projeto, com um chamado, com um propósito. Vocês vão multiplicar, vocês vão sujeitar, vocês vão encher, vocês vão dominar tudo. Vocês são os meus procuradores na terra. Deus revelou o seu propósito. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Vocês vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Adão, e todo animal que você der um nome, o nome dele será assim. Eu imagino o sapo pulando no Éden, e Adão falando, o teu nome é sapo. E ele contando, pai, hoje eu dei um nome para aquele bicho que pula e faz Robert disse para ele que o nome dele é sapo. E Deus falou, gostei do nome, o nome dele é sapo. Eu fico imaginando a baleia andando pelos rios e Adão falando, hoje eu vi um peixe grande, pai, e a água saía das costas dela, e fazia, e aí o que você achou, Adão? Achei linda demais, olhei para ela e disse, agora tu chama baleia, e Deus falou, então agora é baleia mesmo.
Eu fico imaginando esse homem, porque Adão e Eva vivem a plenitude da humanidade. Se tem um homem mais inteligente que passou nessa terra, não foi Einstein, não foi Galileu, não foi Aristóteles, não foi Platão, não foi ninguém desse povo, não foi Bill Gates, não foi os maiores pensadores, não foi o Sérgio Cortella, não foi o Leandro Carnal. Não. Sabe quem foi o homem mais inteligente que pisou na terra? Adão e Eva. Claro, depois de Cristo encarnado. Por quê? Porque eles vivem a plenitude da sua humanidade, neles não há pecado. A tendência deles é sempre para adoração. Eles estão vivendo o propósito. Eles sujeitam, dominam a terra. Eu digo assim que no Éden, Adão e Eva tinham casa, comida e roupa lavada, nem precisavam, porque andavam nus pelo jardim. E o melhor, na viração do dia, Deus vinha falar com eles, porque Deus quer se relacionar com esse homem, com essa mulher. Deus não cria eu e você simplesmente para uma adoração. Porque se eu digo que Deus criou um jovem, um homem, uma mulher somente para adorá-lo, eu estou dizendo que Deus é carente. Porque é mais ou menos assim, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí o Pai estava muito triste, o Filho também estava muito triste, o Espírito Santo muito triste, dizendo: eu estou carente, agora vamos criar um Adão e uma Eva, uns bonequinhos na areia para ficar dando glória a Deus para nós. Não é para isso. Isso é nosso dever, adorar a Deus, servi-lo com integridade, viver em obediência. Mas Deus cria eu e você para nos relacionar, para revelar o seu amor a nós e dizer quem Ele é e revelar o seu caráter. Deus cria eu e você para que tenhamos uma vida de relacionamento com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Está acelerado porque tem muita coisa para falar em pouco tempo, depois a gente fala mais. Mas preste atenção, a ideia é da relação. Olha a ideia bíblica, Deus cria para relacionar. Deus não cria você simplesmente para levantar a mão e dar glória. Isso faz parte, é um pouco até da nossa história pentecostal. Isso faz parte da nossa cultura e é maravilhoso aos nossos olhos, é coisa linda. E eu tenho certeza que Deus recebe quando as mãos estão puras. Mas Deus cria eu e você para relacionar comigo e com você. É o Deus que quer revelar o seu caráter a mim e você, dizer: eu sou o Deus que te criou, eu sou o Deus que provê as suas necessidades, eu sou o Deus soberano na sua vida, eu sou o Deus que cuido de você. Aí está tudo bem, está tudo tranquilo, tem um propósito, vocês vão cumprir o meu propósito, tá beleza? Adão, tá beleza, ouviu a palavra, ouvi. É aquele Salmo 119, versículo 11: a tua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. É alguém que pega a palavra, guarda no coração, mas coração no hebraico lá não é coração, esse órgão é coração, mente. A tua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por isso que Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A gente não sente para falar, a gente pensa para falar. A transformação não ocorre aqui primeiro, ela ocorre aqui primeiro. Eu penso para sentir e sinto para fazer. Repita comigo: eu penso para sentir e sinto para fazer. Diga assim: eu entendo, tenho convicção e reproduzo. É assim que funciona a dinâmica do homem, o homem tricotômico, alma, corpo e espírito. Então eu penso, sinto e faço. Então esse Adão tem convicção, ele sabe o que Deus disse, ele entende quem é Deus, ele tem convicção do seu chamado, então ele pensa, sente-se bem e agora começa a fazer aquilo que Deus manda. Aí Deus, naquele jardim, Deus deixa um princípio estabelecido, está em Gênesis 2, versículo 17. Versículo 16: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim você comerá, mas da árvore da ciência do bem e do mal nela não tocareis, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus revelou o seu propósito: vocês vão multiplicar, sujeitar, encher a terra, frutificar, e vocês vão ser os caras aqui da minha criação. Mas olha um detalhe: vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim, porque se vocês comerem, se vocês violarem, vocês não vão viver o propósito. Então preste atenção, Deus revelou o propósito: multiplica, frutifica, enche a terra, sujeita e domina. Mas Deus deixou um princípio. Qual é o princípio? Mas dessa árvore vocês não devem comer. É o Deus que revela o propósito, mas diz: para você viver o propósito, você tem que obedecer princípios. Quem está entendendo, diga amém. O Deus que tem um propósito, um chamado na sua vida, Ele diz: eu tenho um chamado, eu te chamei, eu te escolhi, vou te usar. Mas antes de você chegar lá, você vai ter que viver uma vida de princípios. Existem princípios, existem nãos, existe não pode, existe não toca. O problema é que a gente quer cantar, a gente quer tocar, a gente quer liderar, mas a gente não quer viver o princípio. Eu quero pregar, mas não estudo. Eu quero cantar, mas não ensaio. Eu quero liderar, mas eu não me aprofundo nas escrituras. Eu quero participar da intercessão, mas eu não sou de oração. Então quer muita liderança, quer o propósito, mas não quer o princípio. E quem não obedece princípios nunca viverá o propósito.
É por isso que vocês estão aqui no seminário, vendo e observando princípios que estão sendo elencados durante esses dias, para que vocês possam viver o propósito de Deus na sua vida. Então, revela-se o princípio: não toque, não coma, guarde a palavra, porque eu só mudo, só sou transformado, não quando as minhas emoções são tocadas, mas quando a minha mente é transformada. Deus não quer mudar você, meu irmão, Deus quer te transformar, Deus quer te transformar por inteiro. O problema é que a gente fica arrumando ajustes. Já viu casa velha, podre? A gente fica querendo arrumar a parede, não resolve. Tem que jogar tudo no chão e transformar. É isso que Deus quer fazer, transformar o nosso entendimento. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer mudar você, Deus quer te transformar por inteiro. O problema é que esse Adão e essa Eva, eles estão vivendo sim a beleza da plenitude, mas Satanás agora vai entrar em ação e ele quer destruir aquilo que Deus fez. Olha para mim aqui. O Deus que eu e você servimos é um Deus conservador, sabia? Sabia? Ele é imutável, sim ou não? Se ele não muda, ele é conservador, sim ou não? O bonito de Deus é o original. Repita comigo: o bonito de Deus é o original. Qual que é o original de Deus? O Adão e a Eva sem pecado, vivendo uma relação plena com Deus. O bonito de Deus é o original. O bonito para Deus não é um novo. Nós temos muito essa linguagem, muitas vezes dentro da igreja, e não entendemos a complexidade disso tudo. Novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Se você já é crente, já é redimido, foi justificado, já levantou a sua mão, confessou a Cristo como seu Salvador e tem um Espírito Santo, o que você está fazendo? Você não está mudando, simplesmente está sendo resgatado em você o original de Deus para aquilo que você foi criado. Quem está entendendo, diga amém. Está complexo, mas vai entender. O bonito para Deus não é o novo, o bonito para Deus é o original. O bonito para Deus não é o que Adão e Eva vão se transformar. O bonito para Deus é o que Adão e Eva eram antes da queda. Então o bonito de Deus é o original. Quem está entendendo, diga amém. Então está tudo bem. Só que agora a serpente vem. E ela vem fazendo o quê? Deturpar a palavra. Porque Satanás sabe que o enfraquecimento de uma igreja, de uma juventude, acontece quando a palavra é deturpada. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente fala o que a palavra diz, a gente fala o que a palavra falou, mas não diz o que a palavra quer dizer. Como assim, pastor? A fé vem pelo ouvir e o ouvir? Repita comigo: pela. Repita: pela. Não é a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Porque quem ouve a palavra como ouve, veja, como ouve um livro de Shakespeare, como ouve um livro de Augusto Cury. Lá é um livro, eu ouço o livro fala comigo. Aqui não, eu ouço pela palavra. Sabe o que isso significa? Que quem ouve a palavra pode não ser mudado, pode não ser transformado. Porque quem ouve a palavra só ouve a letra seca da palavra, e a palavra não traz transformação na vida dele. Mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela. Sabe o que significa? É quando eu ouço pelo Espírito que está na palavra, porque este livro não é natural, este livro é espiritual. Pela palavra que muda. Eles têm a palavra guardada no coração, e agora o Adão e a Eva vão ser chocados, porque a serpente, mais astuta do que todos os animais que Deus tinha feito no campo, chegou a ela e disse o quê? Olha a conversa da serpente: do fruto das árvores do jardim, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha aqui, tanto que a Eva é custosa, a Eva é religiosa, irmãos. Ela aumenta e diz o que Deus não disse. Ela diz aqui, ó, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis. Se você vê lá antes, no Gênesis 1, Deus não fala para tocar, Ele diz: dele não comerás. Ela aumenta. Isso aqui é sério. É muita gente com religiosidade não vivendo nem o básico. Ele aumenta muito e não vive o essencial. Do fruto das árvores do jardim, disse Deus, que a gente não pode comer nem tocar, para que a gente não morra. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que a serpente está dizendo que Deus é?
Mentiroso. Mas quem é o pai da mentira? O diabo. Se o diabo é pai, a mentira é o quê? Vamos lá, gente. Se o diabo é pai, a mentira é o quê? Filha. Pai faz filho sem mãe? Faz não, né? Pai não dá luz, né? Ele precisa de uma mãe para ter filhos. Sabe o que isso significa? Se o pai é o diabo, a mentira é a filha, quem é a mãe? Quem mente? Quem mente coabita com o diabo e pare os filhos de Satanás. Olha tanto que isso é sério. Vou repetir. Se o diabo é pai e a mentira é filha, toda vez que eu e você mentimos, nós deitamos na cama com o diabo, coabitamos com ele e parimos os seus filhos. Como eu vou viver o propósito se eu vivo uma vida de mentira? Eu canto bonito, mas não obedeço pai e mãe. Eu canto bonito, mas vivo abrasando com a namorada. Eu canto bonito, mas vivo mentindo para a minha liderança. Eu toco, canto bonito, prego bonito, lidero bonito, faço isso bonito, mas a minha vida é uma vida de mentira. Como viverei o propósito se eu não vivo o princípio da verdade? Olha para mim aqui. O diabo disse: vocês não vão morrer. Porque Deus sabe o quê? Que no dia que vocês comerem, vão abrir os olhos de vocês e vocês serão iguais a Ele. Sabe o que o diabo está dizendo? Deus tem crise de identidade. Sabe o que ele está dizendo? Esse Deus que está querendo que vocês não comam, Ele sabe que se vocês comer, vocês serão grandes igual a Ele. Vocês terão uma vida independente. Porque é isso que o diabo quer fazer na minha, na sua vida, jovem. Que tenhamos uma vida independente de Deus. Que tenhamos uma vida autônoma. Já viu aquele negócio? Olha para dentro de si. O que o psicólogo diz muitas vezes na terapia? Olha para dentro de si e procure em você o seu valor. Olhe para dentro de si e procure em você aquilo que você tem de melhor. Existe alguma coisa dentro de você? Aí eu olho para o Evangelho e o Senhor está sempre dizendo: não olhe para você, olhe para Cristo. Porque você é depravado, homem caído, sujeito a paixões, pecador, miserável, depravado, não tem nada de bom dentro de você. Quando você quiser restaurar a sua vida, não olhe para dentro de você, olhe para Cristo, porque dele vem a nossa esperança. Isso é Evangelho. Olhe para Cristo. E ele está dizendo: tira o olho de Deus e olhe para você. Por isso que Jesus disse no sermão das bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança que ele diz é o quê? Bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Sabe o que significa pobre de espírito? O pobre ali tem dois tipos de pobre no original hebraico. O pobre meio pobre, tipo o pastor Tiago, tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, tem uma casinha para morar, um carro para andar. É o pobre normal. Como a maioria de nós aqui, temos o que comer, temos condição de ir no restaurante, veste uma roupinha boa, é o pobre normal. Mas o pobre, existe outro pobre lá no hebraico, outro pobre é aquele pobre miserável, que ele não tem nada para comer, nada para vestir, ele depende de esmola. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados e felizes são os pobres de espírito. Esse pobre aqui é o pobre paupérrimo, é aquele que olha para si e não tem recurso, é aquele que olha para si e não vê nada, é aquele que olha para si e vê a sua pequenez, sua limitação, sua afinidade. Ele sabe que é miserável, sabe que é pouco, ele sabe que não tem nada, e tudo que ele tem depende de Deus, vem da mão de Deus, para a glória de Deus. Ele é totalmente dependente de Deus, por isso ele é feliz, ele depende do Senhor. Bem-aventurada a juventude que é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa de ser pobre, está dizendo aqui. Come que você vai ser igual a ele. Quebra o princípio. Existe um princípio, não coma. E ele está dizendo: come. E o que ele faz? O que a Eva faz? Ela pega, come, dá para o seu marido, ele come, e agora eles se escondem de Deus, porque quebraram o princípio. E quem quebra o princípio nunca viverá o propósito. Olha para mim aqui, jovem. Ou você honra seu pai e sua mãe, independente de quem ele é, ou independente que ela seja, ou Deus não fará nada através da sua vida.
Não adianta nada você chorar na igreja, dar glória a Deus, falar em línguas estranhas na igreja, porque uma árvore não é conhecida pelo dom, a árvore é conhecida pelo fruto do Espírito. Não adianta nada dar glória a Deus aqui, aleluia. Não adianta nada ter cara de crente, Bíblia de crente, jeito de crente, e você não honra pai e mãe. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe, independente de quem eles sejam. O meu pai tem 65 anos, tem 50 anos que ele fuma, até hoje não é crente, mas eu chego lá em casa e falo: pensa pai, peço a bênção dele, porque ele é meu pai. Eu tenho que amar ele, eu tenho que honrar ele. Jovens que querem transformar, jovens que querem mudar, jovens que querem influenciar, tem que começar honrando pai e mãe. Filhos, honrem os vossos pais, porque isso é justo. Fica com raiva não, eu nem te conheço, mas Deus te conhece. Honra pai e mãe, obedece o princípio. Eles quebraram o princípio, comeram e se escondem de Deus, e Deus diz o que para eles? Adão e Eva. Não, nem Eva ele diz, ele só diz assim: Adão, onde você está? Você acha que Deus sabia onde eles estavam, sim ou não? O Deus que pergunta para mim e para você nessa noite, onde você está, Ele não quer a sua localização. O que Deus quer de Adão não é a sua localização. Eu estou escondido. O que Deus quer de mim e de você nessa noite não é localização. O que Deus quer de mim e de você nessa noite é a nossa confissão. Eu pequei, fiz o que não devia, mas eu estou aqui e peço a tua misericórdia. Sabe qual é o problema de Adão e Eva? Não é falta de chamado, não é falta de palavra. Eles sabem para que eles foram chamados, eles viviam uma relação plena com Deus, eles exploravam 100% da sua inteligência mental, porque neles não há violação de pecado nenhum. Eles estão puros e têm contato com Deus direto, e estão dentro do jardim onde Deus fez. Mas eles perderam a guerra dentro do jardim. Toca para mim, por favor. Eles perderam a guerra dentro do jardim. Olha aqui para mim. Sabe onde que eles perderam a guerra? Vamos trazer para hoje. Dentro da igreja. A serpente não tirou Eva e Adão do jardim para matar. Ela entrou no jardim e matou eles lá. Deus não quer tirar você, Satanás não quer tirar você daqui para matar a sua vida espiritual. Ele quer matar a sua vida espiritual aqui dentro. Tem muita gente que está aqui dentro, em muitos lugares, dentro de igrejas, mas estão mortos espiritualmente. Fecha o olho, mas não ora. Canta, mas não adora. Está na igreja, mas está debaixo de prostituição, de mentiras, de lascívias, de pornografias. Não tem vida de oração, não tem vida de leitura bíblica. Está dentro da igreja, mas está morto dentro da igreja. Toca e está morto, prega e está morto. Quantos estão assim? A serpente não quer tirar você, jovem, daqui. Ele quer te matar aos poucos aqui dentro. Se ambiente faz a diferença, Adão e Eva nunca teriam caído. O que faz a diferença na minha e na sua vida não é a aparência. O que faz a diferença na minha e na sua vida é a essência que temos em Deus. Se você tem contato com essa pessoa, pega na mão dela. Se não, não pega, porque você não tem contato. Covid aí não deixa. Balança a mão dele e diz assim: o que faz a diferença não é a aparência. O que faz a diferença é a essência. Segura. O Adão e a Eva morreram no Éden. O primeiro Adão morreu pela proposta. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito, a serpente tem proposta. Não viva pela proposta, viva pelo propósito. O segundo Adão não, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O ambiente é duro, não tem comida, não tem água, não tem sombra, não tem nada, é calor escaldante, a carne está tremendo. E a serpente vem e diz para eles: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele:
Repete. Transforma a pedra em pão. Se você é o Filho de Deus. Ei, ele está tentando colocar em xeque o quê? A identidade de Cristo. Mas eu disse lá que o Cristo que lavou os pés dos discípulos sabe quem é. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Eu sou Deus encarnado. Eu transformo pedra em pão, em bife, em McDonald's, em pizza, em que eu quiser. Mas o que é que Jesus diz para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, jovem? O que mata a sua fome não é sexo antes do casamento. O que mata a sua fome não é riquezas financeiras. O que mata a sua fome não é o marido mais bonito, a esposa mais bonita, não é o carro mais confortável. A única coisa capaz de matar a fome da igreja é a palavra de Deus. Segura a Bíblia aí e diga: o que mata a minha fome é a palavra. Diga bem alto: é a palavra. Levanta a Bíblia e diz: é a palavra. É a palavra. Jovens, o que te faz forte é conhecer a palavra, ser profundo na palavra, viver a palavra, obedecer a palavra, ame a palavra. Diga assim bem alto, com a mão lá em cima, diga assim: eu não vivo pela proposta, eu vivo pelo propósito. Diga para quem está perto de você: não adianta vir com proposta, eu vivo pelo propósito. Se o rapazinho está te pressionando, menininha, te oferecendo a proposta para deitar com você antes do casamento, chuta que é macumba. Você não vive pela proposta, você vive pelo propósito. Deus tem um casamento maravilhoso para vocês. Deus tem um marido maravilhoso para você. Deus tem uma esposa maravilhosa para você. Eu vivo pelo propósito. Eu vivo pela palavra. Aí eu vou para Mateus 7, joga lá para mim o texto que nós lemos. Versículo 24, joga na tela. Olha para mim, já estou encerrando. A 2 homens foram entregues a mesma palavra. Aí o texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aí eu vou falar desse aqui primeiro. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Segura o texto. 2 homens com o mesmo propósito: construir uma, repita, casa. 2 homens por um mesmo propósito, construindo uma casa. Deram a eles as mesmas ferramentas, porque eles ouviram a mesma palavra. Mas esse segundo aí, ele é o tipo de cara que gosta de construir as coisas rápido. É aquele camarada inteligente. Já conheceu aquele jovem na igreja? Que com 2 dias ele desenrola tudo, ele é muito rápido, tudo dele é acelerado, ele é até bom mesmo, é um cara inteligente, mas durante o tempo ele já vai desanimando. Esse camarada escolheu a areia. Por que ele escolhe a areia? Porque fazer fundação na areia, os engenheiros civis que aqui estão, sabem que não é recomendado fazer fundação na areia. A gente tem que testar o SPT do chão. Quanto mais duro, melhor. Quanto mais fofo, pior. Então ele vai lá e constrói na areia, porque na areia ele não precisa bater. Ele não precisa de um caminhão para bater. Ele não precisa de um martelo. O que ele precisa é de uma mera força de fazer assim. Porque a areia se perfura fácil, Alexandre. E ele resolveu construir na areia porque ele quer celeridade no processo. Ele quer que aconteça tudo muito rápido. Porque ele não tem compromisso com fundação, ele tem compromisso
com aquilo que é visível. Vai ficar mais fácil você entender. Ele não se importa com o invisível, ele se importa com o aparente. Quando a gente vai comprar uma casa, dificilmente alguém pergunta como foi feito o alicerce. Ele olha o quê? Janelas, se é porcelanato, se a tinta é boa e se tem um lustre bonito. Porque o que chama atenção não é o que está embaixo, o que chama atenção é aquilo que está em cima. E ele sabe disso, que a proposta se dá, não é pelos fundamentos, é por aquilo que está à vista. Por isso ele constrói na areia, porque ele quer vender rápido, ele quer mostrar agilidade, ele levanta uma casa muito rápido, porque ele tem compromisso com proposta, ele tem compromisso com exuberância. É o tipo daquele rapaz, daquela moça, que ele quer fazer as coisas acontecer rápido na vida, ministério acontecer do dia para a noite. O negócio dele é fazer aparecer. Ele não preocupa com o fundamento, ele não preocupa com o alicerce, porque alicerce gasta tempo, demora e ninguém vê. O negócio dele é aparecer. O negócio dele é fazer com que as pessoas vejam o que ele fez e se admirem com a velocidade com que fez. Aí ele levanta a casa e alguém diz: nossa, que cara competente. Em tão pouco tempo construiu uma casa tão linda como essa. E a casa é bonita mesmo, gente. É charmosa, chama atenção, tem pintura boa, tem lustre bonito, tem parede bonita, tem telhado escorrido. A vida dele parece que é uma maravilha. Enquanto só tem sol, não tem ventos, não tem chuva, a casa brilha. Aí alguém pergunta: e o outro? Que outro? Aquele que ia construir também. Volta lá no texto para mim, no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Segura. Esse que está construindo aqui não está preocupado com a exuberância final. Ele está preocupado com o alicerce inicial. Enquanto o outro já construiu e já fez, já pintou, já colocou a decoração, alguém pergunta: cadê o outro? Aí vão lá visitar ele e ele está lá assim na rocha. Quem está entendendo? Aí alguém diz para ele: a casa do outro já apareceu, já está linda, está maravilhosa, e a sua vai demorar até quando? Ele fala: calma, eu não construí para aparecer, eu construí para permanecer. Então ele vai batendo. Pega a mãozinha assim, pega a mão. Abre a outra. Bate. Diga para quem está perto de você: sem pressa, é devagar. Enquanto o outro já está pregando, está cantando, está rodando, ele está orando, jejuando, lendo a palavra, estudando a palavra, amolando o facão, a mola de dia, a mola de noite. E estão dizendo: está demorando. Ele diz: está não. Quando aparecer essa casa, irmão, segura que eu quero ver. Ei, não fica com pressa, jovem, não é do dia para a noite. Vai batendo, pega a mão e bate. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Aí ele diz assim: ei, ficou bom, agora eu vou subir a casa. Aí alguém olhou de fora e disse assim: é tudo igual. Diga-se comigo: não é não. Tem a mesma tinta, tem a mesma janela, tem a mesma porta, tem o mesmo telhado. Mas como saber a qualidade da casa? Vai vir ventos, vai vir doença, vai vir perseguição, vai vir decepções, vão vir angústias,
vão vir calúnias, difamações, injúrias, e vão bater contra mim e a sua vida o tempo inteiro. Vento, tempestade, um monte de coisa. Aquele que construiu rápido, rapidinho a casa balança, balança, balança e cai. Agora eu quero dizer para você que construiu a sua casa na rocha, você ouviu e praticou a palavra. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir luta, vai vir angústia, mas a sua casa não vai cair, porque você ouviu e praticou a palavra. Levante a mão para o alto em nome de Jesus. Segura a mão lá em cima. Ei, jovem, talvez você está aqui passando por lutas, por angústias, por dificuldade, mas você está aqui nessa noite porque a sua casa está de pé. Vai vir luta, vai vir dificuldade, mas a casa não vai cair. A casa não vai cair, porque a rocha da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem nisso? Fica de pé em nome de Jesus e adore a Deus. Segura na mãozinha dele aí e fala assim: vai vir vento. Diga para ele: vai vir luta. Mas diga para ele: mas a casa não vai cair. Diga assim: porque nós praticamos a palavra. Uma igreja não é forte por causa do seu templo. Uma igreja não é forte por causa dos dizimistas e ofertantes que ela tem. Uma igreja não é forte por causa do nível intelectual, acadêmico dos membros dela. Uma igreja é forte e poderosa quando ela ama, guarda a palavra e imita Jesus Cristo de Nazaré. Voluntários aceitam propostas, chamados vivem pelo propósito. Voluntários quebram princípios e constroem na areia. Chamados obedecem princípios e constroem na rocha. Eu sei que eu não posso chamar vocês à frente, eu estou com muita vontade, mas eu não posso. Vamos obedecer. Eu não vim aqui pregar porque tem que pregar, eu vim aqui porque tenho que pregar a palavra de Deus. E eu levo muito a sério pregar para uma juventude como vocês. Prego para vocês como prego para obreiros, com a mesma força e com a mesma dimensão. Não deem ouvidos a pregadores que te fazem rir. Nós não precisamos rir nesses dias, nós precisamos chorar e arrepender pelos nossos pecados. Pastor Tiago, eu quero construir na rocha. Essa palavra foi para mim. Eu quero viver pelo propósito. Eu quero ser pobre de espírito. Eu tenho convicção do meu chamado. Mas a minha casa está balançando. Eu quero dizer para você: se a sua casa está balançando e foi construída na areia, joga tudo no chão e começa tudo de novo hoje. Vamos construir na rocha. Pastor Tiago, eu quero essa realidade para a minha vida. Se você quer viver essa dimensão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu gostaria que você se ajoelhasse no lugar onde você está. Se você quer viver pelo propósito e não pela proposta, você precisa e quer isso para o seu ministério, se coloque de joelho no lugar onde você está e renove o seu compromisso com Deus nessa noite. Pastor Tiago, eu não quero ficar de joelho, eu quero ficar em pé. Pode ficar. Eu quero ficar sentado, pode ficar. Mas se você quer se ajoelhar e renovar o seu compromisso com o Senhor nessa noite, faça isso pelo amor de Deus.
Aleluia. Eu sei que de joelhos nesse lugar tem futuros pastores, pastoras, missionários, missionárias, levitas, uma geração que se ajoelha é uma geração poderosa. Pode cantar. Bendito seja o nome de Jesus. Em espírito, adore a Deus. em verdade, te adoramos. Aleluia. Te adoramos em espírito. Aleluia. E em verdade. Perdoe seu pai. Te adoramos. Perdoe sua mãe. Te adoramos. Perdoe seus irmãos. Perdoe seus amigos. Rei dos reis. Aleluia. E Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Toda a igreja de pé, toda a igreja de pé. Eu nasci, ó Rei Jesus. Levante as duas mãos para o alto. Vamos lá, bem bonito para Jesus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Lá em cima. Meu prazer é viver. Diga: na casa de Deus. Na casa de Deus, onde flui o amor. Ei, o diabo matou Eva e Adão dentro do Éden. Ele quer matar a mim e você aqui dentro. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para cada um de nós. É que o Senhor já enviou anjos aqui neste lugar, com espada desembainhada ao redor desta casa de oração, ao redor da minha e da sua vida. E eu profetizo nessa noite que Satanás não vai te matar, porque aqui dentro dessa igreja só tem o dono, e o dono dessa igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você crê nisso? Levante a mão, abre a boca e adore a Deus. Vamos cantar juntos. Aleluia. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor. Com força, igreja. te entregamos nossos Vamos lá, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Coloque a mão na sua mente e diga assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Diga: Espírito Santo, aplique esta palavra à minha vida. Diga assim: eu sou chamado, vivo pelo propósito e construo a minha casa na rocha. Só quem é chamado aqui, levante a mão, abre a boca e adore a Deus. Só os chamados adorem a Deus. Só os chamados glorifiquem a Deus. Só os chamados aplaudam o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente,
Que prazer estar aqui. Que alegria. Eu me senti nesse púlpito aqui como no púlpito da minha igreja. Uma juventude que gosta de ouvir. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu vou orar por vocês e vocês vão orar por mim. Eu tenho uma rede social que eu publico lá as fotos do nosso ministério. Vocês querem ver tanto que minha mulher é bonita, vocês vão entrar lá. E meus meninos também. Lá no Instagram está escrito assim, ó, Pastor Tiago Bandeira. Não é PR, é pastor Tiago com TH. E você vai orar pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. E eu vou orar com vocês. Eu tenho um grupo de WhatsApp que chama Jovens Vocacionados. Inclusive o líder aqui é um dos administradores desse grupo. Se você quiser participar de um grupo, só se você quiser, às vezes numa multidão dessa aqui, 3, 4 vão querer, 5, sei lá, 10. Eu publico, dou livros em PDF, comentários bíblicos em PDF. Estamos no propósito da leitura de Provérbios. Vou fazer uma reflexão no final. Se você quiser participar, fala para o Alexandre, ele vai te colocar lá nesse grupo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Um abraço para o pastor André. Não o conheço pessoalmente. É André, não é? O sobrenome dele é muito conhecido, né? Os fundadores da Madureira aí. Deus abençoe, gente. Obrigado, Ministério do Louvor. Vocês são bênção. Obrigado de coração. Vivam pelo propósito. Amém? Vivam pelo propósito. Deus abençoe, Alexandre. Obrigado. Pode se sentar. Aleluias, glórias a Deus. Eu não vou perguntar como que você chegou aqui hoje, mas você vai sair diferente? Amém? Queridos, foram 4 dias, 4 encontros, 4 palavras providenciais do céu para a sua vida. Amém? E eu tenho certeza que o fruto disso não é mérito meu, não é mérito de quem esteve aqui, o mérito é do seu Pai, do seu Deus que te conhece, que tem te instruído pelo caminho, e o fruto disso é uma igreja fortalecida amanhã pela sua vida. Amém? Quando o pastor Tiago falava aqui que em nosso meio existem missionários, existem pastores, é o futuro da igreja, eu, você, e eu creio muito nisso, e eu posso dizer que esse é um dos assuntos que mais me pega, que mais me toma, mas que também me direciona para trabalhar. Aqui existem jovens que têm contato com a gente, que têm sido pastoreados por nós, e são prova disso. O que eu ministro, o que eu falo, a direção de Deus para a minha vida, para a minha família, eu e minha esposa, nós podemos dizer que esse é o assunto mais falado, futuro da igreja, ministério, construir. E é por isso que nós estamos aqui, queridos. Fomos chamados por Deus, estamos vivendo um propósito, e em nome de Jesus, isso não é para mim, isso não para na minha geração, isso é para você, isso é para os seus filhos, isso é para os seus netos, em nome de Jesus, porque o propósito da igreja vai parar? Não. Por quê? Porque você está aqui e você estará amanhã fiel a Deus. Amém? Aleluias. E eu quero neste momento chamar aqui os nossos líderes da sede. O Alexandre acho que está mais longe. Se vira, Bercos, vem aqui que eu preciso de você aqui. O Emerson está ali na retaguarda. Grazi, Keliana está aqui. Cadê a Alce? Alce está ali. Por favor, fiquem de pé aqui, à frente. Convidamos eles para sentar ali. A Lohane está ali. E eles ficam meio assim, acanhados, né? Mas eu preciso fazer isso aqui, queridos. Isso aqui é o que eu aprendi e é o que o meu coração pede para fazer, que é honrar vocês, agradecer vocês perante toda a igreja por tudo aquilo que vocês são. Tem aqui uma pequena lembrança. Pode entregar, amor, por favor. E eu quero que você, por favor, igreja, dê uma salva de palmas a Deus pela vida desses jovens vocacionados. Amém?
Já pode sentar, que eu sei que vocês estão sem graça. Pode tomar os seus lugares. Amém? E eu quero aqui, antes de você sair, equipe de louvor, nós vamos terminar cantando daquele jeito, como sempre. Mas antes de você sair, nós queremos tirar uma foto. Amém, Alciane? Como é que vai ser a coordenação aí? Todo mundo sentado, com a Bíblia levantada? Em pé, com a Bíblia levantada. Você pode fazer isso? Amém? E nós já vamos orar para encerrar. Pastor Tiago, muito obrigado. Deus abençoe. Devolvo um abraço à família, é uma satisfação. E um privilégio ter o senhor aqui. Amém? Vem cá, meu bem, você também é crente, trouxe Bíblia. Vamos aparecer aqui. Louvor, tem Bíblia aí? Tem. Bora também. Todo mundo, para registrar ali. Vamos descer, amor? Vamos descer. Amém? Bíblia lá em cima, assim. Se a Bíblia for muito grande, erga com as duas mãos. Mas põe ela lá em cima. Todo mundo dá um glória a Deus. Aleluias. Espero que tenha ido, fotógrafo, porque senão é uma chance só. Amém, glória a Deus. O Emerson, projeta aquela foto, por favor. Se assente, pode se assentar. Começaram, já estou concluindo, vamos terminar dentro do tempo. Graças a Deus e graças a um pastor militar, né? Vamos terminar dentro do tempo. Pastor Tiago, criterioso. Projetou aí? Estão conseguindo identificar aí? O que é isso? Você lê comigo? O que é isso? Aleluia. Santa Ceia exclusiva para os jovens. Você pode dar um amém? Amém. Que dia? Que dia que vai ser? Dia 6. Primeiro domingo do mês é o nosso costume de celebrar a Santa Ceia. E é um projeto, querido, que eu não posso falar que é meu, até porque ele está me assistindo aqui. É um projeto que veio de Deus ao coração do nosso pastor presidente, pastor André Macalão, pastor que eu quero aqui deixar o meu agradecimento pela confiança. E esse projeto que ele nos trouxe de Deus, já abraçamos, está aí o cartaz pronto, a data está pronta, tem uma turma aí se preparando, né, Mateus? Tem uma turma se preparando aí para que nós tenhamos aqui exclusivamente jovens servindo a ceia para jovens em uma... Não é que nós vamos quebrar alguma coisa, o que vai ter de diferente? A diferença é que a nave da igreja vai ser só juventude, mas o Deus é o mesmo, o motivo da ceia é o mesmo, e nós estaremos juntos aqui adorando ao nome do Senhor. Amém? Você, líder, quer deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez, que Deus recompense a vida de vocês. Falo aqui em nome da Ana Paula, ali da Vila Mutirão, representando toda a liderança. Eu sei que tem muita liderança aí, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus retribua 100 vezes mais sobre a sua vida, sobre a sua família. E lá no grupo eu vou trazer as diretrizes para esse evento. Claro, nós ainda estamos sob decreto, nós ainda estamos limitados quanto à ocupação, né, a quantidade de gente na igreja, mas nós seremos justos com toda a congregação, com todo o campo, e nós vamos fazer uma festa bonita aqui para Deus, amém? Aleluia. Se coloque de pé uma vez mais, por favor. Quero orar com você, e a equipe de louvor já vai cantar para nós irmos embora abençoados, louvando ao nome do Senhor. Você ora comigo? Pai, nessa noite eu te agradeço, Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que Tu és, por tudo que tens feito. Muito obrigado por esses dias, ó Pai amado, providenciais, palavras do céu, Pai amado, que vê os nossos corações. Pai, eu tenho certeza que nós estamos saindo daqui nessa noite, ó Pai, curados, renovados, com a nossa mente transformada, Deus, pelo poder único da Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a nossa convicção, Pai, não esteja, Pai amado, apenas
orações em secreto, Pai, mas que em nome de Jesus nós consigamos proferir a nossa fé, declarar que o Senhor é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus eu profetizo isso, ó Pai, sobre a nossa cidade. Nós teremos uma igreja fortalecida amanhã, nós teremos uma igreja poderosa na terra amanhã, Pai, em nome de Jesus. Através de nós o Senhor continuará operando milagres sobre a sociedade, sobre a terra, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Seja abençoado, que assim como o Senhor nos trouxe, Ele nos leve em paz, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te